Quais são as métricas-chave que as empresas devem acompanhar para trabalhar o desempenho das suas campanhas de marketing? Vendas. Não, tô brincando, mas no fim todo mundo quer isso, né? As métricas para acompanhar depende muito de como você, quais são as etapas que você precisa até chegar nas vendas. Então eu gosto de pensar de trás para frente, né? Chegou na venda, vamos lá, vamos indo. Olha, tenho venda, tenho conversão no site, antes da conversão eu tenho a visita, da visita eu tenho anúncio e investimento. Quanto eu investi, quanto que eu vendi? Vamos trabalhar em cima disso. Depende muito caso a caso, mas o que é muito importante, assim, as empresas elas precisam sim medir a fundo cada etapa do funil. Porque muitas vezes o que a gente vê? Empresas falando assim, olha, a sua ação não está dando certo. Um exemplo, né? Só que a ação que está acontecendo, ela está dando um puta de um resultado, no fim das contas, está vazando resultado em outro local. Eu vou dar um exemplo, olha um exemplo que eu tenho para te dar. Uma vez a gente foi para fazer uma campanha de matrícula para uma grande universidade e tinha um vazamento lá, sabe qual que era? Um campo do telefone na inscrição, que era obrigatória, ele não tinha o espaço para o dígito 9. Todo mundo sabe que os celulares hoje, há muito tempo, já tem o 9. O que acontecia? Ou a pessoa entendia que não tinha que colocar com o 9 e tirava o 9 do celular dela, e aí sim conseguia submeter a inscrição, ou ela não conseguia fazer e desistia. Então, através dessa mensuração no funil, a gente conseguiu entender que, olha, tá todo mundo caindo aqui. Pô, essa queda não é normal. O que está acontecendo? E aí a gente foi escavando e entendendo qual era a situação. Eu lembro que mais ou menos esse erro assim dava alguns milhões de prejuízo para a empresa. Um campo número 9. Você tem algum exemplo de análise de métrica que gerou um case de sucesso? Análise de métrica, bom, tem vários. Acho que o ponto um caso assim que eu acho excepcional foi um caso de análise de sentimento de marca. A gente conseguiu... Bom, eu poderia falar de tráfego aqui, de conversão, etc., de coisas mais técnicas, mas em 2010, mais ou menos, eu conheci um dos caras que fez a campanha do Obama lá, né? E aí ele apresentou pra gente um dos sistemas que eles usaram. Eu acho que esse case nem é um case da Saúl, mas é um case que eu acho muito legal de falar, porque quando foi apresentado na época, eu penso que nós estamos falando de 13 anos atrás, 13 anos. Eles tinham uma bola, assim, um círculo, né? Que tinha os candidatos, os estados e os assuntos. E dentro dos assuntos, o sentimento de cada um. Então, imagina que eu poderia falar estado da Flórida, sobre educação, e aí tinha os candidatos. Então, um tinha 30% de sentimento positivo, 20% negativo, tantos neutro, o outro um pouco mais, um pouco menos. E toda essa ação política, o que era divulgado em cada rede social, né, com o teor e a temática que era divulgada, era com base nesses dados. Então, assim, olha, o fulano de tal tá com sentimento negativo. Na Flórida, principalmente para homens, por principais palavras-chave, e aí você consegue entender, né? Tem uma nuvem de palavras-chave aí, e aí o concorrente ele consegue atuar tanto reforçando o sentimento negativo de um concorrente, olha, pô, você viu que o fulano falou tal coisa, quanto também contrapondo aquilo que ele falou. Pô, enquanto ele falou isso, eu falo aquilo. Olha só, né? Então, eu acho que para mim, essa demonstração de lidar com os dados assim foi uma das que mais me marcou. E é antiga. Imagina hoje, tanta de coisa que tem para fazer. Com inteligência artificial. Quais são os principais fatores que influenciam o ranqueamento dos motores de busca e como a Saúl utiliza esses fatores? Existem dois fatores que fazem com que o Google te coloque nas primeiras posições ali, ou nas últimas, né? Os fatores são um interno, que é a qualidade do seu site, a qualidade do seu conteúdo e etc. Isso representa de 30% a 40% da chance de você ficar bem posicionado. Vamos lembrar que muita gente tem um bom conteúdo, tem um bom site, tem um site otimizado, um servidor e etc. Então, esse daqui é um fator que é uma premissa básica. Muitas empresas também vendem SEO como essa ação, mas não é exclusivamente essa ação. A ação entende que essa é uma preparação para que o seu site possa performar nos resultados orgânicos. A segunda etapa, que vale aí de 60% a 70% da chance de você ficar bem posicionado, é a construção de backlinks, né? Então tem diversas formas que esses backlinks podem ser construídos, e a Saúl faz isso também periodicamente com clientes. E aí nós temos um tempo de resultado que vai acontecendo de 6 a 12 meses. Afinal, a gente começa a gerar backlinks, né? No primeiro mês, o robô do Google vai encontrar no segundo, o que a gente fez no segundo vai encontrar no terceiro.
E isso tudo de uma forma acumulativa, numa anatomia de moléculas assim, sabe? Vários backlinks em várias páginas, todas criando um ponto central, que é a temática do conteúdo que você quer ficar bem posicionado, acabam dando um resultado muito positivo. Então, existe o lado interno, é tudo dentro do site. O lado externo, que são as referências que esse site tem, né? E dessa forma, quem tirar mais próximo do 10 ou do 100 é o que vai ter mais resultado. Lembrando que a concorrência é grande. É só você buscar no Google ali um tema, uma palavra-chave e ver quantos resultados que tem, né? Normalmente ali que o Google já mostra mesmo. Então, só um pode cair primeiro. Você acha que existe uma falta de compreensão do que é SEO, principalmente nas agências? Tem uma falta de compreensão do que é SEO, principalmente sim das agências, porque o que a gente chama de SEO interno e externo, e a gente divide dessa forma, muitas agências entendem que só existe esse SEO aqui, que é o interno. E elas acabam ensinando para o cliente que esse é o único caminho. Não é o único caminho, né? É o caminho que a gente entende que ele tem que ser muito mais explosivo, muito mais rápido para ser corrigido. Por exemplo, quando eu pego um cliente aqui que ele está com dificuldades de ficar bem posicionado, eu tenho que rapidamente analisar servidor, código, conteúdo, estrutura de páginas e já resolver o quanto antes. Se possível no primeiro mês, para que isso destrave, né, outras ações que eu posso fazer de fato que vão subir. Eu vejo muitas agências fazendo isso de forma pausada e recorrente. E isso não é legal, né? Porque dificilmente você vai ter um resultado. E aí sim, você tem o resultado, o SEO externo, que é a geração desses backlinks, que aí sim você vai estar colocando combustível no seu carro de corrida para fazer o negócio andar. Qual é a importância do SEO para a visibilidade online de uma empresa? E como ele consegue se integrar às estratégias de marketing? Vamos lá. Um ponto muito importante. Por que uma empresa precisa ficar nas primeiras posições do Google? 2 motivos. Primeiro, eu já falei aqui que 89% das compras passam pelo buscador. Isso já é um dado até antigo, tá? Em algum momento. Então, veja só. Quase 100% das compras passam pelo buscador em algum momento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você for pensar numa pirâmide aí, num funil de vendas, né? Ou num funil de decisão de compra, onde o consumidor está como nem sabe que aquilo existe, descobriu que aquilo existe, tem um interesse por aquilo lá, e aí agora ele está indo atrás para comprar. Buscar na internet, o ato de buscar, significa que ele já está, dependendo da palavra-chave, claro, que ele poderia perguntar o que é, aí seria topo de funil. Mas se ele busca pelo produto, se ele busca, dependendo da palavra-chave, ele significa que ele já está muito próximo da compra. Então, é muito importante para as empresas que queiram estar presente de quem está considerando o ato de comprar naquele momento, né? Então, isso gera muitos negócios. Além disso, para uma empresa, você acaba também trazendo muito valor de visibilidade. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa que a gente atendia que ela começou com o valor em tráfego dela com R$500 por mês. O que significa isso? Se uma concorrente pegasse e falasse assim, olha, eu quero ter a mesma visibilidade que essa empresa aqui. Quanto que eu teria que investir? R$500 por mês. Eu estaria presente nas mesmas palavras-chave ali, mais ou menos. Teria uma equivalência disso. Mais ou menos 13 a 14 meses depois, com o trabalho de SEO externo, SEO interno, conteúdo dentro do site, blog, e aí respondendo um pouquinho de como ela se integra, né? O que aconteceu? Essa empresa ela tinha um valor em tráfego, que antes era de 500, em R$60 mil. R$60 mil mês. R$60 mil mês é 720 mil ano, né? Um valor. Olha o quanto que essa empresa construiu de valor em tráfego. E outro ponto importante, um terceiro. Quando só um pode ficar em primeiro, só um pode ficar em segundo e só um em terceiro. Então, quando você foi ali para a primeira posição, segunda posição, seus concorrentes desceram. Então, olha também a importância disso, né? Então, eu brinco que estar nas primeiras posições é a galinha dos ovos de ouro de qualquer empresa. Porque hoje ainda as redes sociais são essenciais para as empresas de modo geral. As redes sociais elas servem para você criar um relacionamento com o seu potencial consumidor. Enquanto no Google as pessoas elas estão em outra etapa no funil de vendas, ela já sabe que você existe, ou ela está procurando, né, sobre o assunto, mas quando ela chega no nível da empresa, ela já sabe o que ela precisa e que aquela empresa existe. Nas redes sociais você está inspirando ela a comprar, você está se mostrando, você está se apresentando. E isso é uma questão que leva um tempo.
né? Leva um tempo, você precisa criar um relacionamento. Relacionamentos, eles têm um fator emocional envolvido, então você tem que gerar uma paixão pela marca, um sentimento pela marca, né? E com base nisso, você consegue fazer vendas de alto valor agregado aí, que é o que as empresas querem. Todas as empresas têm que estar em todas as redes sociais? Não, eu acho que as empresas elas têm que entender qual rede social vai funcionar para elas melhor e começar de uma primeira rede, ir para uma segunda e se esforçar de fato a fazer dar certo, né? Não é só postar por postar, mas sim trabalhar e performar em cima de uma rede social para depois abrir para outras. Porque essa história de ficar repostando muita coisa em uma na outra, você pode fazer isso de uma forma estratégica com os conteúdos e etc. Como nós estamos fazendo aqui. Mas ela, de alguma forma, ela tem que ser trabalhada diferente. O contexto, a edição do vídeo, a imagem, o uso dos hashtags, enfim, tem uma série de detalhes importantes. Quem tenta fazer às vezes muita coisa, abranger muito, acaba não performando em nenhuma. Daí também não adianta. Como a pesquisa de palavras-chave tem um papel fundamental na estratégia de SEO e como a gente consegue identificar a palavra-chave mais relevante para um determinado negócio? Legal, vamos lá. Bom, a pesquisa de palavra-chave ela é o ponto central porque é como se você estivesse traçando a rota para o caminho que você quer chegar, tá? E aí nós temos uma série de situações que vão determinar quais são as melhores palavras-chave. A primeira, obviamente, são os estudos dentro dos softwares que trazem informação para a gente. A segunda etapa é conseguir pegar essa informação inicial e ir destrinchando, né, para encontrar novas oportunidades, novas formas de dizer algum tema e etc. E o terceiro é começar a entender um pouco do contexto. Por exemplo, a gente sabe que tem termos que terminam no singular, por serem mais específicos, tem mais chance de conversão do que o que termina no plural. Então, olha, esse nível de detalhe vai fazer com que a gente opte por uma palavra-chave que tem mais ou menos busca, tem mais ou menos concorrente, entre outras coisas, porque também tem a característica da palavra-chave. Ou propensa a fechar, ela pode estar, né, entre outros pontos.